Você já parou para pensar na importância da nossa memória e como ela define nossa capacidade de viver e interagir com o mundo ao nosso redor? Imagine um futuro onde lembrar o rosto de um ente querido ou até mesmo onde você mora se torna um desafio diário. Este é um dos aspectos angustiantes do Alzheimer, uma doença devastadora que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, exploraremos os 9 sinais precoces do Alzheimer, como eles podem ser reconhecidos e o que fazer se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode fazer a diferença na sua vida. E compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Informação salva vidas. 1. Perda de memória. O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, especialmente áreas relacionadas à memória e ao pensamento. Um dos sintomas mais marcantes é a perda gradual de memória, que pode ser observada da seguinte forma: esquecimento de eventos recentes. No início, as pessoas podem ter dificuldade em lembrar de coisas que aconteceram recentemente, como compromissos ou conversas. Confusão com nomes e palavras. À medida que a doença avança, torna-se comum esquecer nomes de familiares, amigos próximos ou até mesmo objetos do dia a dia, como nomes de alimentos. Dificuldade em aprender e lembrar novas informações. A capacidade de absorver novas informações diminui gradualmente. Isso pode afetar a habilidade de aprender tarefas simples ou seguir instruções. Impacto nas atividades diárias. A perda de memória pode dificultar a realização de tarefas cotidianas, como se vestir, cozinhar ou gerenciar finanças. Memórias antigas afetadas. Com o tempo, memórias mais antigas e eventos importantes da vida também podem se perder. Isso inclui lembranças de infância, datas significativas e experiências pessoais. Por que isso acontece? No Alzheimer, ocorrem mudanças físicas no cérebro, como o acúmulo de placas e emaranhados. Essas alterações interferem na comunicação entre as células nervosas, afetando a memória e outras funções cognitivas. Dificuldade em realizar tarefas familiares. O Alzheimer não afeta apenas a memória, mas também a capacidade de realizar tarefas cotidianas que antes eram familiares e simples. Essa dificuldade pode incluir desafios na organização. Dificuldade em planejar e executar sequências de tarefas, como preparar uma refeição completa ou seguir uma receita. Problemas com a execução. Dificuldade em realizar tarefas básicas, como vestir-se adequadamente ou fazer a higiene pessoal de forma independente. Confusão com objetos comuns. Pode ser difícil reconhecer objetos familiares ou entender seu uso adequado, como utilizar utensílios de cozinha ou ferramentas domésticas. Dificuldade com rotinas habitualmente conhecidas. Esquecimento de como realizar tarefas que antes eram automáticas. Essas dificuldades podem gerar frustração e confusão para a pessoa afetada pelo Alzheimer. Além disso, os cuidadores e familiares podem notar um aumento na necessidade de assistência para realizar essas tarefas diárias. O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, causando não apenas perda de memória, mas também desafios significativos em relação à orientação temporal e espacial. Isso se manifesta da seguinte forma: confusão com o tempo. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em entender e manter a noção do tempo. Elas podem esquecer datas, dias da semana, estações do ano ou até mesmo anos passados. Desconhecimento do local. É comum que pessoas com Alzheimer se sintam desorientadas em lugares familiares ou não reconheçam onde estão, mesmo em ambientes familiares, como suas próprias casas. Perda de noção de direção. A doença pode causar confusão sobre direções e orientação espacial. Isso pode levar a situações em que a pessoa se perde em lugares conhecidos ou tem dificuldade em encontrar caminhos familiares. 4. Dificuldade em planejar ou resolver problemas. O Alzheimer também causa dificuldades significativas em habilidades cognitivas complexas, como o planejamento e a resolução de problemas. Isso se manifesta da seguinte forma: dificuldade em planejar sequências de tarefas. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em planejar e executar sequências de tarefas, como seguir uma receita ou organizar uma agenda diária. Problemas com o raciocínio lógico. A capacidade de resolver problemas simples ou complexos pode ser afetada. A pessoa pode ter dificuldade em tomar decisões lógicas ou em entender consequências de suas ações. Desafios em gerenciar finanças. A gestão de dinheiro e a compreensão de transações financeiras podem se tornar confusas e desafiadoras. 5. Dificuldades com a fala ou escrita.
Essas dificuldades podem se manifestar da seguinte forma: problemas de linguagem. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em encontrar as palavras certas para expressar seus pensamentos ou ideias. Isso pode resultar em pausas frequentes durante a fala ou em substituições de palavras. Dificuldade em seguir conversas. A capacidade de acompanhar conversas pode diminuir, levando a uma compreensão limitada do que está sendo dito. Isso pode resultar em respostas inadequadas ou em dificuldade para participar de interações sociais. Escrita incoerente. Ao escrever, a pessoa pode apresentar dificuldades em organizar suas ideias ou em manter a coerência no texto. Isso pode levar a frases confusas ou a dificuldades em seguir a estrutura gramatical correta. 6. Perda de capacidade de julgamento. À medida que a doença progride, a pessoa pode apresentar dificuldade em avaliar riscos. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em avaliar a gravidade de situações ou os possíveis resultados de suas ações. Isso pode levar a comportamentos impulsivos ou decisões imprudentes. Incapacidade de planejar adequadamente. A capacidade de elaborar planos detalhados ou de antecipar consequências pode ser comprometida. Isso inclui planejamento financeiro, organização de atividades diárias ou execução de tarefas complexas. Confiança excessiva ou paranoia. Alterações no julgamento podem resultar em uma confiança excessiva nas próprias habilidades, ignorando avisos ou conselhos de outras pessoas, ou em paranoia, desconfiando de outros sem motivo. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade em reconhecer objetos comuns, como chaves, utensílios de cozinha ou dispositivos eletrônicos. Isso pode levar a situações em que a pessoa não sabe para que serve um objeto ou como utilizá-lo corretamente. A capacidade de manipular objetos simples, como abrir uma embalagem ou montar uma peça, pode ser comprometida. Isso pode resultar em frustração e incapacidade de completar tarefas cotidianas. Pessoas com Alzheimer podem confundir a função de objetos familiares, como tentar usar um pente como escova de dentes. Essa dificuldade pode aumentar com o avanço da doença. 8. Alterações no humor e na personalidade. Essas alterações podem incluir mudanças de humor repentinas, flutuações no humor, como alternâncias entre irritabilidade, apatia, ansiedade e tristeza sem causa aparente. Comportamentos inesperados. Pode ocorrer comportamento impulsivo, agitação, agressividade verbal ou física, mesmo em situações cotidianas. Alterações na personalidade. A pessoa pode desenvolver traços de personalidade diferentes do habitual, como tornar-se mais reclusa, desconfiada ou menos socialmente ativa. Por que isso acontece? No Alzheimer, as mudanças no cérebro afetam áreas responsáveis pelo controle emocional e pelo comportamento. À medida que a doença progride, essas áreas são comprometidas, resultando em alterações no processamento emocional e na regulação do comportamento. 9. Retirada de atividades sociais e de trabalho. À medida que o Alzheimer avança, a pessoa afetada pode experimentar uma retirada gradual de atividades sociais e de trabalho. Isso pode incluir redução da participação social. Pessoas com Alzheimer podem mostrar menos interesse em participar de eventos sociais, reunir-se com amigos ou familiares, ou se engajar em atividades que costumavam ser prazerosas. Abandono de hobbies e interesses. A doença pode levar ao abandono de hobbies, atividades recreativas ou participação em grupos sociais, devido a dificuldades cognitivas ou emocionais. Aposentadoria prematura. Pode ocorrer a aposentadoria precoce devido à dificuldade em manter o desempenho no trabalho ou em seguir rotinas de trabalho. A retirada de atividades sociais e de trabalho pode levar à redução da interação social e à perda de senso de propósito e realização pessoal. Isso pode contribuir para o isolamento social e a diminuição da qualidade de vida da pessoa com Alzheimer. Esses foram os 9 sinais de alerta de mal de Alzheimer que você deve prestar atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este.